Olá, irmãos. A paz, tudo bem? Vamos entrar no assunto da palavra de Deus. E o assunto é, irmãos, sobre a Rebeca, uma das matriarcas de Israel. Irmãos, olha só, todos nós sabemos que a Rebeca, ela foi a esposa de Isaac. E essa esposa, quando Isaac conheceu essa mulher, foi através do servo de Abraão. Tá, irmão? O mordomo de Abraão, que Abraão pediu para que seu servo buscasse uma esposa para Isaac numa terra, tá, irmãos? E pegou a Rebeca e trouxe a Isaac, tá, irmãos? O filho de Abraão. E ela cresceu junto com Isaac. E um certo dia, Deus prometeu a ela que no ventre dela ia gerar 2 filhos, tá, irmão? 2 nações. Deus abençoa ela para gerar 2 nações. Mas só que Deus foi bem claro, tá, irmãos? Que essas 2 nações brigariam entre si. Que todos nós sabemos hoje que é Jordânia e Israel. Que não me falha a memória, tá, irmão? Acho que é isso mesmo. É Jordânia e Israel. Eu acho, tá, irmãos? Eu não sei. Mas 2 nações iam brigar entre si. Tá, irmãos? E lá o livro de Gênesis, capítulo 25 e versículo 24, vai dizer o nascimento desses 2, Esaú e Jacó, através do ventre da Rebeca. Gênesis capítulo 25 e versículo 24 vai dizer o nascimento de Esaú e Jacó. E cumprindo-se o seu dia para dar à luz, gêmeo no seu ventre. Esse é o primeiro ruivo e todo como vestido cabeludo, por isso chamaram seu nome Esaú. E depois saiu seu irmão, agarrado com sua mão ao calcanhar de Esaú, por isso chamou seu nome Jacó. E era Isaac da idade de 60 anos, quando gerou. E cresceram os meninos. Esaú foi varão perido na caça, e varão do campo, mas Jacó era um varão simples, habitando em tendas. Mas, porém, amava Isaac e Esaú, porque a sua casa era seu gosto, mas Rebeca amava Jacó. Irmão, olha só, aqui vai dizer, irmãos, que quando Esaú e Jacó nasceram e depois cresceram, e a palavra vai falar que Esaú era um perigo na caça, era um varão valoroso na caça. E foi por causa disso que Isaac amava mais Esaú. Tá, irmão? Porque ele era período na caça, era um valente mesmo na caça. E gostava também do guisado que Esaú fazia para o seu pai Isaac, tá, irmão? Mas, porém, a palavra vai falar, irmão, que que era amado mais sobre Jacó era Rebeca. Rebeca que amava mais a Jacó. Tá, irmãos? Tudo. Isaac amava Esaú, mas porém Rebeca amava Jacó. Tá, irmão? Por quê? Porque ele era um varão simples. E eu creio que era a sua humildade. Eu creio, irmão, que a Rebeca amava mais Jacó por ser humilde diante de Deus, tá, irmãos? E eu creio também, irmão, que Esaú era um varão orgulhoso, tá, irmãos? E eu acho isso que Rebeca desprezava Esaú, porque era orgulhoso, mas porém Jacó era humilde e temente a Deus, tá, irmão? Tá? E é por isso que Rebeca amava mais Jacó do que Esaú. Tá, irmãos? E depois vai falar, irmão, que e lá no Gênesis, capítulo 25 e versículo 29 vai dizer mais. E Jacó cozeram um guisado, e veio Esaú do campo e estava ele cansado. E disse Esaú a Jacó: deixe-me, peço comer desse guisado vermelho, porque estou cansado. Por isso chamou seu nome Edom. Tá, irmãos? Esaú tinha outro nome, chamado Edom. Tá aqui, lá no versículo 30. Então disse Jacó: vende-me hoje a tua primogenitura. E disse Esaú: é que estou a ponto de morrer, e para que me sirva logo a primogenitura. Então disse Jacó: jura-me hoje. E jurou-lhe, e vendeu a sua primogenitura a Jacó. E Jacó deu ao pão a Esaú e o guisado de quedilha. Estou
comeu, e bebeu, e levantou-se, e foi-se assim, desprezou Esaú a sua primogenitura. Irmão, olha só, aqui a passagem fala aqui, irmão, que quando Esaú voltou da caça, ele estava muito cansado, e tão cansado que estava faminto depois dessa caça. E ele viu que seu irmão estava fazendo guisado, tá, irmão? Estava fazendo guisado, e ele estava muito cansado e queria um pouco daquele guisado. Mas só que olha só o que ele fez, irmãos. Eu creio que isso entristeceu muito a Deus. Por quê? Porque, irmão, a herança da primogenitura era muito importante naquela época, né? Era muito bom. Por quê? Porque quem era primogênito, irmão, todo primogênito e aquele que recebia a bênção da primogenitura, teria o governo sobre a casa, sobre os criados e sobre os campos. Tá, irmão? Então a primogenitura, os primogênitos tinham o privilégio de ser o chefe da casa, tá, irmão? Do que o segundo filho. E ele foi vender, olha só o que ele fez, ele foi vender a primogenitura para o seu irmão Jacó, tá, irmão? Por causa de guisado, olha só, irmão. E ali a passagem falar que ele desprezou a sua primogenitura. Tá, irmãos? E vamos pular agora para Gênesis, capítulo 27. Isaac manda Esaú fazer um guisado. E aconteceu que, como Isaac envelheceu e os seus olhos se escurecessem, de maneira que não podia ver, chamou a Esaú, seu filho mais velho. E disse-lhe, meu filho. E ele disse, eis-me aqui. Ele disse, é que já estou velho e não sei do dia da minha morte. Agora, pois, toma tuas armas, a tua alvejada e teu arco. E sai ao campo e apanha para mim alguma caça, e faz um guisado saboroso, como eu gosto, e traz-me para que eu coma, para que minha alma te abençoe antes da minha morte. E Rebeca escutou quando Isaac falava com seu filho Esaú, e foi a Esaú ao campo para apanhar a caça que havia de trazer. Irmão, olha só, a passagem aqui vai falar que chegou um certo dia que Isaac envelheceu mais ainda. Ele ficou tão velho, que seus olhos escurecessem por causa da velhice, né, irmão? Porque todos nós sabemos que a velhice, quando a pessoa vai ficando velha, vai ficando na cegueira os seus olhos vai ficando ruim para ver, tá? E aqui a passagem fala que ele ficou tão velho mesmo, ficou tão ancião, que seus olhos escureceu e cagaram de velhice. Ele estava conversando com Esaú, e falou assim para o seu filho, meu filho, és que tu prestes a morrer. Então vai à caça, traz um guisado para que a minha alma te abençoe antes da minha morte. A bênção da primogenitura. Tá, irmãos? Ele ia abençoar Esaú com a bênção da primogenitura. E a Rebeca ouviu isso. Rebeca ouviu essa conversa. E o que ela fez, irmão? Olha só o que ela fez. Lá no versículo 6, lá Gênesis, capítulo 27, versículo 6. Rebeca e Jacó engano Isaac. Então falou Rebeca a Jacó, seu filho, dizendo, és que tenho ouvido teu pai, e falava com Esaú, teu irmão, dizendo, traz uma caça e faz um guisado saboroso para que eu coma, e também sou dia da face do Senhor, antes da minha morte. Agora, pois, filho meu, ouve a minha voz, naquele que eu te mando. Vai agora ao rebanho e traz-me de lá 2 bons cabritos das cabras, e farei dele um guisado saboroso, para teu pai como ele gosta. Levá-los a teu pai para que coma, para que abençoe antes da minha morte. Então disse Jacó a Rebeca, sua mãe, é que Esaú, meu irmão, é mais varão cabeludo, eu varão liso. Porventura papará o meu pai, e serei seus olhos enganador. Assentarei sobre mim maldição e não bênção. E disse a sua mãe, meu filho, somente seja a tua maldição, somente obedeça a minha voz, e faz e traz-nos. E foi e tomou e trouxe a sua mãe, e a sua mãe fez o guisado saboroso, como teu pai gostava. E depois tomou Rebeca o vestido da guerra de Esaú, seu filho mais velho, e tinha consigo uma casa, e vestiu a Jacó, seu filho menor, e com as pés das cabras cobriu-se as suas mãos e a lasura seu pescoço, e deu guisado saboroso e o pão que tinha preparado na mão de Jacó, seu filho. Tá, irmão? Aqui vai dizer, irmão, que tem um certo dia que Rebeca, irmão, pediu para que Jacó se passasse
se passasse por seu irmão para enganar Isaac e roubar a bênção de Esaú. Olha só o que ela fez, irmão. É a astúcia dela para pegar a bênção que Isaac ia oferecer para Esaú. Mas só que alguma coisa ocorreu, irmão, que ela viu, irmão, que Jacó deveria merecer aquela bênção do que Esaú. Por que isso, irmão? Muitas vezes, muita gente não entendeu. Alguns podem até acreditar, outros não. Alguns podem até saber, outros não. E por que isso ocorreu, irmão? Por que ela fez isso? Incentivou seu filho a roubar a bênção do irmão. Irmão, olha só, eu acredito que, primeiro, irmãos, se lembra que eu te falei que quando Jacó estava cozinhando, lá na passagem estava cozinhando, e Esaú veio cansado do campo para comer, ele vendeu a primogenitura, irmão, olha só, ele vendeu a primogenitura para roubar, para pegar guisado do irmão. Ele vendeu a primogenitura e ali ele desprezou a tua primogenitura. E Deus se desagradou daquilo, tá, irmão? E eu creio que Rebeca soube disso. Eu creio que soube na boca do seu filho Jacó. Eu creio que ele chegou para sua mãe e falou assim: mãe, olha só, o meu irmão Esaú, ele veio cansado do campo e ele desprezou a sua primogenitura, mãe. Olha só, isso não está na Bíblia, tá, irmão? Só estou ilustrando aqui mesmo. Talvez eu creio que foi isso mesmo. E ela viu lá, irmão, ela viu naquele momento que Esaú não merecia a bênção. Essa foi a primeira brecha, porque o que fez ela fazer isso. Tá, irmãos? Eu creio que ela incentivou seu irmão, o irmão de Esaú, né, irmão, Jacó, o seu filho Jacó, para pegar a bênção do irmão. Porque ele foi uma brecha ali para pegar a bênção. E segundo, irmão, eu creio também nessa hipótese, que Rebeca viu que Jacó merecia essa bênção. Tá, irmão? Merecia essa bênção. Por quê? Porque Esaú era orgulhoso, mas só que Jacó era temente e humilde a Deus, tá, irmãos? Mas porém, irmão, lembrando que Jacó não queria fazer isso, tá, irmão? Ele não queria enganar Isaac, não queria roubar a bênção de Simão, ele não queria fazer isso, tá, irmão? Ele se negou a fazer isso, mas porém, com a insistência da sua mãe, Rebeca, ele acabou fazendo isso. E também eu creio que ele viu, né, irmão, que Esaú não merecia a bênção, tá, irmão? Não merecia. Então, e a pergunta que não quer calar, irmão, então por que, irmãos, Deus não cobrou de Rebeca por causa disso? Já que quem foi perseguido, irmão, foi Jacó. Foi Jacó que foi perseguido pelo seu irmão. Tá, irmão? Jacó falou no seu coração, tá, irmão? Falou no seu coração que ia matar a seu irmão Jacó. Isso é bíblico, tá, irmão? Ele falou no seu coração mesmo. Lá no livro de... Lá no livro de Gênesis, no capítulo 27 e versículo 41, vai falar assim, ó: e aborreceu Esaú a Jacó por causa daquela bênção, porque seu pai tinha abençoado. Esaú disse a seu coração: chegasse um dia de luto do meu pai e matarei a Jacó, meu irmão. E depois Rebeca soube disso e avisou logo a Jacó para fugir para o seu irmão, tá, irmão? Seu irmão chamado Labão. Rebeca tinha um irmão chamado Labão e pediu para que Jacó refugiasse na casa dele para que, porventura, Esaú não matasse seu irmão Jacó, tá, irmão? E eu creio por causa disso, tá, irmão? Deus viu, Deus entendeu o coração de Rebeca. Por isso que Deus não cobrou dela, tá, irmão? Eu creio que ela passou aflita, né, irmão? Eu acho que, irmão, olha só. Assim, eu creio que a vergonha e a aflição é a maior punição que o ser humano pode enfrentar em sua vida, tá, irmão? Eu creio que ela se sentiu culpada, tá, irmão? Por Esaú querer matar Jacó. Por quê? Porque foi ela que incentivou
a Jacó roubar a bênção de Esaú, tá, irmão? Então ela se sentiu culpada, ela se sentiu aflita, ela teve que ver tudo aquilo, né, irmão, que Esaú queria fazer com o seu irmão. E ela pediu para que seu filho, Jacó, fugisse para seu irmão Labão, tá, irmãos? E é muito triste isso, tá, irmão? E é por isso que eu creio que Deus não cobrou dela, tá, irmão? Porque o que ela tinha que fazer, ela fez, e Deus entendeu ela. Tanto é que lá na frente Deus estabeleceu aliança com Jacó, tá, irmãos? É claro que Esaú ia ser abençoado com uma nação, mas porém Deus já estabeleceu aliança com Jacó, tá, irmão? E essa é o motivo porque a Rebeca levou a Jacó a roubar a bênção do seu irmão Esaú. Tá, irmão? Porque na primeira vez Esaú desprezou a bênção da primogenitura lá no campo que encontrou com Jacó, e a Rebeca soube disso, e ela viu naquele momento que não merecia a bênção, e segundo que Esaú era muito orgulhoso e não merecia a bênção, e infelizmente não merecia, tá, irmãos? E essa é a história, essa é um pouco da história de Rebeca, tá, irmãos? Então, o que vocês acham, tá, irmãos? O que vocês acham? Porque Deus não cobrou dela. Então, fica essas palavras, tá, irmão? Fica na paz do Senhor. Amém. E bom dia. E que Deus abençoe a sua vida, a sua família e o seu dia seja abençoado. Amém.